A Escola do Parlamento da Câmara promove hoje o seminário de abertura da Semana da Anistia. O evento faz parte de um ciclo de debates que vai discutir o período da ditadura militar, o que ele representou para o país e as graves violações dos direitos humanos cometidas pelos agentes de Estado durante seus 21 anos de vigência. Sobre este assunto, eu converso com um dos palestrantes do seminário, Pádua Fernandes, doutor em Direito pela USP e pesquisador da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde aos espectadores. A Lei de Anistia completa 36 anos e qual é o balanço que você faz? Há avanços e retrocessos. Um grande retrocesso ocorreu em 2010, em abril de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal considerou que a lei era válida, mesmo que ela foi recepcionada pela Constituição de 88, e com isso ela estaria acobertando os crimes contra a humanidade cometidos, graves violações de direitos humanos, num julgamento de uma ação proposta pelo Conselho Federal da OAB, a DPF 153. Isso foi em abril de 2010. No final do ano, ainda em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que a lei, no caso Guilherme Gomes Mundi e outros contra o Brasil, é o caso da guerrilha do Araguaia, que essa lei não era válida contra esses crimes, para proteger esses crimes, os autores desses crimes contra a humanidade. E ordenou ao Estado brasileiro que encontrasse os corpos dos guerrilheiros do Araguaia, que até hoje não foram achados, e determinou que os agentes responsáveis por essas graves violações de direitos humanos ocorridos durante a ditadura militar fossem responsabilizados, fossem investigados e responsabilizados. O que acontece? Atualmente, esse julgamento dessa ação, que é a DPF 153, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, proposta pelo Conselho Federal da OAB, ainda não foi completado, porque a OAB ingressou com embargo de declaração, então o Supremo ainda pode rever esse entendimento à luz desse fato novo, que foi o julgamento da Corte Interamericana. Então é possível que ele volte para a pauta do tribunal? Ele continua na pauta do tribunal, ainda está para ser julgado, o julgamento não está concluído, e esperamos que ele reveja, diante de vários fatos novos. E outro fato novo e importante é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Que foi entregue no final do ano passado. Sim, em dezembro de 2014, apontando com uma lista de graves violadores de direitos humanos, de quase 400 nomes, com uma investigação muito aprofundada acerca de vários temas, tortura, desaparecimentos forçados, execuções sumárias, execuções extrajudiciais, e apontando toda uma cadeia de comando de diferentes órgãos do Estado brasileiro, mostrando a responsabilidade de cada um. Então, nós temos hoje documentos não em relação a todos os fatos da ditadura, porque a Comissão Nacional da Verdade, ela mesmo, no seu relatório, ela mostra a necessidade de novas pesquisas, de mais pesquisas. Esse levantamento foi feito durante 2 anos, é isso? Na verdade, durou mais que ela foi prorrogada. Então, ela ganhou mais tempo, ela só terminou em dezembro de 2014, mas mesmo assim, devido à resistência de vários órgãos, principalmente das Forças Armadas, de entregarem documentos, a autoria de vários crimes ainda não foi comprovada e muitos corpos também ainda não foram achados. Em relação a esses corpos que não foram achados, a gente tem um crime que é permanente, um crime que ainda não prescreveu. Então, essas desaparições, esses desaparecimentos forçados ocorridos na ditadura, são crimes que ainda não prescreveram, segundo a própria jurisprudência do Supremo. Então, pelo menos para isso, a lei de anistia nunca poderia ser afirmada. Um outro dado favorável é que o Ministério Público Federal tem ingressado na Justiça com ações com base no relatório da Comissão Nacional da Verdade, contra esses autores de graves violações de direitos humanos. E aí a resposta da Justiça tem sido dúbia. Em alguns casos, a ação não é aceita, em razão do julgamento do Supremo, no tocante à lei de anistia. Em outros, a ação é aceita. Num exame mais técnico, é claro que em todos esses casos a ação devia ser aceita. E cabe responsabilidade, porque a anistia
A anistia foi julgada em 79, foi votada em 79, era um projeto do governo que foi imposto ao Congresso, que o governo conseguiu aprovar com a maioria que ele obtinha a força das leis casuísticas eleitorais, a força de cassações. Foi uma lei que foi aprovada contra os interesses do movimento, da campanha nacional pela anistia, que queria responsabilizar os agentes de Estado, os torturadores. Então ela veio de uma imposição de um governo ilegítimo, ela é contra o direito internacional, é contra a Constituição de 88 e, no caso desses desaparecimentos forçados, né, ela não pode nem ser invocada, porque são crimes cuja data de prescrição ainda não começou a correr. Entendi. Qual é o tema da sua palestra de hoje? Hoje a palestra vai apresentar o seminário, que vai se estender até novembro, sempre às terças, com essas palestras gratuitas, com pesquisadores, com militantes, com o ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, o Adriano Diogo, a coordenadora dessa comissão, a Melinha Teles. Eu fui um dos pesquisadores dessa comissão, outros pesquisadores também falarão, militantes da época também falarão. E a ideia é percorrer todos os temas que foram abordados no relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que pode ser todo baixado do site verdadeaberta.org. verdadeaberta.org. Então, todos os temas Hoje vai ser uma apresentação, que é a Comissão da Verdade. Eu vou falar das conexões internacionais à ditadura. Então, eu vou falar da Operação Condor, da vigilância sobre os exilados, sobre as conexões com os outros estados da América do Sul para repressão em nível continental. E haverá vários temas, guerrilha do Araguaia, a questão das crianças menores atingidos pela ditadura, que gerou um livro da comissão, Infância Roubada, que pode ser baixado do verdadeaberta.org, a questão de verdade e gênero, a perseguição às homossexualidades, Vala de Perus, o caso Juscelino Kubitschek, o assassinato de Juscelino Kubitschek, que foi documentado pela Comissão da Verdade da Câmara de São Paulo e também pela Comissão do Estado. Pado, São então, esses temas. Palestra a partir das 14h aqui na Câmara, né? Sim, das 2 às 6. Obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Uma boa tarde para você. Agradeço a oportunidade.